O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão, antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres, queridos irmãos e irmãs, romeiros de Nossa Senhora, que as palavras do Santo Evangelho, pela misericórdia de Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Se nós analisarmos a liturgia de hoje, de modo especial a primeira leitura e o Salmo, tem uma palavra que resume a ideia da liturgia, que é a memória, o recordar. Os judeus, Jesus Cristo nasceu de um povo judeu, Nossa Senhora era judia. Na Páscoa, de modo muito especial, celebravam a memória das maravilhas de Deus em suas vidas entre família. Então reunia-se a família, e aí o ancião recordava, fazia como que uma rememoração de tudo o que Deus fez na vida do povo. Ou seja, a história de Israel era gravada mais no coração do povo do que em livros, porque o povo fazia memória, recordava. Essa palavra recordar, recordar, é dar ao coração, ao cor, novamente. Dar ao coração novamente. E aí o povo, eles não esfriavam na fé. Era uma possibilidade de que o coração, com uma memória viva das maravilhas de Deus, nunca se desanimasse e transformasse aquela memória em louvor a Deus, em oração, Inclusive o Salmo hoje diz, pense em vossas maravilhas, ó Senhor. Poucas palavras que Nossa Senhora diz no Evangelho, poucas. Mas uma delas, o cântico Magnífica, ela dizia: o Senhor fez em mim maravilhas. Quanto é importante hoje, meus irmãos, nessa sociedade pós-moderna, nós estamos perdendo as nossas raízes. E uma árvore sem raiz, ela pode ser linda, ela pode ser belíssima, mas ela não aguenta as tempestades. Ela logo vai ser derrubada. Hoje, com essa propensão da gente perder a memória dos antigos, dos valores, daqueles que deixaram uma herança, que o ladrão não rouba e a traça não corrói, nós estamos perdendo isso. E em vez de recordar, nós reclamamos. Qual que é o contrário de recordar?
reclamar. O que é reclamar? É clamar ao contrário. A pessoa, em vez de ficar agradecendo a Deus, de pensar nas maravilhas que Deus fez, ela só lembra das desgraças. É impressionante como hoje notícia ruim dá ibope, sabe? Nós aprendemos a ver a vida pelo olhar negativo. Só lembra das desgraças alheia, os problemas internos. E quantos são aqueles que passam até a duvidar do carinho, do amor, do zelo de Deus e Nossa Senhora em suas vidas? Se tornam ingratos. O problema bate à porta e a pessoa começa a reclamar. Ô Senhor, mas eu rezo tanto, né? Mas eu vou tanto na missa, Senhor. Olha, todo ano eu faço uma caminhada penitencial e o Senhor deixa acontecer isso na minha vida. Mas se a pessoa for recordar, ela vai lembrar de tantas coisas boas, tantas maravilhas que Deus fez em sua vida. Nossa Senhora era assim. Nossa Senhora, em vez de reclamar, e Nossa Senhora tinha motivos para reclamar, hein, gente? Tá? Nossa Senhora foi mãe de Deus, mas ela não teve tudo em suas mãos. Nossa Senhora, desde o momento em que disse sim ao anjo, começou o problema na sua vida. As cruzes. O ponto máximo de sofrimento na vida de Nossa Senhora foi a crucifixão do seu filho. E junto com o seu filho, Nossa Senhora ofertava no altar da cruz a sua vida. Não foi só alegrias que aconteceu na vida de Nossa Senhora. Foi tristeza, foi cruz, mas nem por isso Nossa Senhora perdeu a esperança em Deus. Perdeu aquele coração capaz de agradecer. Agradecer. Gente, queria falar para vocês. A oração de louvor, de agradecimento, é uma oração que cura depressão, cura síndrome do pânico, cura pessimismo, porque tem gente que tudo está bem, mas ela só pensa na possibilidade de perder tudo. Começa a ver a vida a partir do negativo. Por quê? Porque entrega ao coração novamente aquilo que Deus fez em suas vidas. É importante também a gente recordar algumas coisas ruins. Por exemplo, o pecado. É importante a gente recordar o mal do nosso pecado. No fundo, os nossos pecados têm como raiz uma falta de memória. Porque muitas vezes a gente volta no mesmo pecado que a gente comete, como que o cachorro que volta ao vômito, né? A gente volta porque a gente esquece o quanto aquele pecado nos fez mal. Porque se nós lembrássemos, antes de pecar, o quanto aquele pecado é ruim, é uma propaganda enganosa, a tristeza toma conta do meu coração, a graça me é tirada, o pecado, quando não fere, ele mata a presença de Deus em nossas vidas. Se nós lembrássemos disso antes de cometer o pecado, não cometeríamos. Não cometeríamos. Então é importante recordar ao coração o mal que é o pecado. Por exemplo, aqui nós temos alguns padres em prontidão para atendimento de confissão. Queria falar, você que veio a pé, veio de cavalo, veio fazer várias penitências. Lindo isso. Bonito demais.
Mas o maior presente que você pode dar para Nossa Senhora é reconciliar o seu coração com Jesus. Não importa o tamanho do seu pecado. Na confissão você só pode encontrar uma coisa: o perdão de Deus. A força de Deus. Deus é mais forte do que os nossos pecados. Por isso Ele sempre pode nos perdoar. Então, meus irmãos, eu convido você, não saia da romaria sem fazer uma boa confissão. Sabe o que é uma boa confissão? Tem gente que fala assim: ah, padre, eu tenho dificuldade de me confessar. Aí eu falo para ele assim: uma novidade, né? Todo mundo tem dificuldade de confessar, gente. É sempre difícil a confissão, entende? A gente falar daquela parte ruim de nós, do nosso pecado, é sempre constrangedor, é humilhante até. Mas é só assim que eu recebo o único remédio para os meus pecados. O tempo não consegue curar os meus pecados. Porque tem gente que fala assim: ah, eu vou tentar passar o tempo, aí eu esqueço, aí o pecado já não faz nada em mim. Não é não, gente. Quando a gente esquece dos nossos pecados, a gente torna o pecado pior ainda. É como aquela ferida que você não cuida. Chega um tempo em que ela até para de doer. Ela não foi curada. Ela pode se tornar uma doença. E uma feridinha em um braço pode se tornar causa para tirar todo o membro, todo o braço. Só existe um remédio para os nossos pecados: o sangue e água que jorrou do coração de Jesus. Quer louvar Nossa Senhora? Reconcilie seu coração com seu Filho, Jesus Cristo. Nossa Senhora só quer dar uma grande graça para nós. Ela quer dar para cada um de nós o seu Filho. Não é só uma graça que Deus quer dar na sua vida. Deus quer dar à sua vida o Senhor das graças. Nossa Senhora que é mãe, que é o melhor para os seus filhos. Por isso que ela luta por nós. Vamos hoje rememorar, relembrar, recordar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Quantos foram os pecados que Deus nos perdoou? Quanto foram as graças que nós recebemos aqui nesse santuário? Milagres. Quantos foram os momentos que a gente pensou até em desistir e a gente viu a mão de Nossa Senhora nos amparando? Quando eu era pequeno, tem algumas pessoas que já sabem dessa história, eu aprendi a rezar o texto de Nossa Senhora com a minha avó. Minha avó era legionária e ela me levava para as reuniões de Nossa Senhora, né? E eu não gostava daquilo. Eu não queria. Porque tanto de velho, tanto de véia. Eu falava para minha avó: vó, o que eu vou fazer lá, vó? Não vou não, vó. Aí a minha avó falava assim: vai, bobo, lá vai ter bolo da dona Dita, né? Aí eu ia, por causa do bolo. Eu chegava lá, já com o olho em cima dos bolos já, né? Aquele menino esfomeado. E eu não tirava os olhos daqueles bolos, para ver se alguém, uma senhorinha, perguntasse para mim: você quer comer? E às vezes perguntava. E a minha avó gritava lá do fundo lá: não, só depois da oração. Só depois. E eu debulhava aquele rosário, rezava uma Ave Maria que eu não entendia direito, mas foi assim que Nossa Senhora conseguiu fazer com que a devoção de Nossa Senhora
alcançasse o meu coração. Teve um tempo na minha vida que eu fiquei muito distante de Deus. Muito distante. Tempo de adolescência, muita bagunça. Sabe o que foi o fio invisível que me segurou para que eu não caísse por completo? Foi aquela memória do tempo em que eu rezava o terço com a minha avó. Olha o quanto uma educação, uma herança de fé pode mudar a vida de uma pessoa. Do jeito da minha avó, simples, ela conseguiu colocar o terço de Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora, no meu coração. E aquilo me sustentou, mesmo no tempo em que eu lutava contra Deus e queria me afastar dele. Foi como um fio invisível que me sustentava. Meus irmãos, vamos pedir essa graça hoje. Convido você, feche seus olhos aí. Você pode rezar comigo. Valei-nos Nossa Senhora. Intercedei por mim ao seu Filho. E dai-me a graça de um coração grato, de um coração capaz de fazer memória, de nunca se esquecer quantas graças Deus tem derramado em minhas vidas. Livrai-me, Nossa Senhora, do mal da ingratidão, da perca da memória na fé, da perca dos valores cristãos. Livrai a minha família da perca das raízes marianas, raízes religiosas. E por maior que seja o meu pecado, por maior que seja o meu problema, que eu possa sempre lembrar como a Senhora, como o Senhor fez grandes maravilhas em minha vida. Amém. Estava conversando com a senhora, 50 anos de romaria. 50 anos. E ela veio triste, porque dessa vez ela veio sem o marido dela. O marido faleceu. A vida inteira, eles dois conseguiram trazer a família, receberam isso dos pais, trouxeram a família, trouxeram o neto. Mas dessa vez, sem o esposo. O esposo que tantas vezes veio caminhando, veio peregrinando, fazendo a sua romaria. Hoje não está aqui, né? E aí eu lembrava a ela. Falava assim, olha senhora, eu sei que é triste, eu sei que é doído. A gente quer ficar perto da pessoa que a gente ama, né? Mas a gente não pode achar que do nosso lado é o melhor lugar para aquela pessoa estar. Esse santuário é santuário de Nossa Senhora, mas é passageiro. Entende? Aquela caminhada que você fez da sua casa até aqui é simplesmente um símbolo, uma memória da caminhada que você começou desde o dia do seu batismo até o verdadeiro santuário de Nossa Senhora, que é o céu. Lá não é um santuário transitório. Esse é um santuário transitório, que a gente vem para abastecer as nossas forças. Mas o lugar que Nossa Senhora quer nos levar
é para aquele santuário junto a ela e seu filho eternamente. Por isso, hoje, louve a Deus pelos que um dia te trouxeram aqui, que já faleceram, né? Quem tem aí uma pessoa da família, um avô, uma pessoa antiga, que trouxe você aqui no santuário a primeira vez, que já faleceu? Levante a mão. Tem alguém? Muito bem. Então hoje, convido você, eu convidei isso no início da missa. Você vai rezar essa missa hoje para eles. Para que eles possam acolher de Nossa Senhora as portas abertas para o verdadeiro santuário que ela preparou no reino dos céus. Vamos juntos. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu só você cantando, ficando de pé, no céu. No céu, no céu. Solta sua voz, juntos. No céu, no céu, comigo. Mais uma vez, no céu, no céu, no céu, com minha mãe estarei no céu, no céu, no céu, com minha